Louvado seja Deus. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, São Paulo, aqui na rua Cussi Júnior 325, no centro desta cidade abençoada. E para quem nos acompanha, estamos no Santo Jejum da Vitória, que acontece sempre, todos os domingos, às 8 horas da manhã, e você é o meu convidado especial. Teremos também no próximo sábado, dia 18 de outubro, às 8 horas da manhã, a caminhada das mulheres que vencem lá no Vitória Régia. Maiores informações aqui na igreja e você participará conosco. Amém? Vamos para a palavra Lucas 22, 39. Ontem estivemos em São Paulo, uma reunião maravilhosa com o nosso missionário Soares e o pastor Jaime de Amorim. E lá, em uma das pregações, foi feita a leitura desse texto e me chamou uma atenção tremenda e eu preciso dividir com você. Lucas 22, 39. Algo que a igreja precisa entender, todos nós como estudiosos da palavra de Deus, é que Jesus nos céus, na plenitude da divindade, Ele é o autor da palavra, Ele é o governante da palavra, Ele é aquele que aplica a palavra que Ele mesmo nos deu. Mas aqui na terra, quando Ele se esvaziou da sua glória e Ele chegou aqui como homem, Ele passou a ser cumpridor desta palavra. Por quê? Porque Ele era 100% Deus, mas também Ele era 100% homem. E como homem, Ele precisaria cumprir toda a justiça de Deus. Por exemplo, quando Ele se batiza, ou é batizado por João Batista, não é? A princípio, não queria batizá-lo. Jesus falou, não, eu preciso que você me batize para que seja cumprida toda a justiça de Deus. Jesus era um frequentador do templo. Jesus fez a leitura do livro de Jeremias no templo, quando lhe deram oportunidade. Não pensam os senhores que Jesus entrava no templo, sentava no altar, falava, não pessoal, dá licença que hoje eu que vou pregar. Não. Ele agia como qualquer um de nós aqui dentro, sentava, assistia, participava, orava. E isso por quê? Porque além de ter sido o escritor da Sagrada Escritura, né, o autor na pessoa de Deus, ele se esvaziou e veio como homem, então passou a ser também cumpridor da palavra. Cumpridor em que sentido? Obediência aos mandamentos? Sim. Obediência aos rituais do culto? Sim. Mas também ele estava sujeito às promessas do Pai, ele estava sujeito aos alertas da Bíblia Sagrada. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O Salmo 91 valia para ele também. Então quando ele via as pessoas se perdendo, se desviando, a sua própria família que não deu crédito inicialmente à palavra, ele estava vivendo o Salmo 91, porque ainda que a família não acreditasse, ele precisaria acreditar e firmar os seus passos. Quando ele foi traído por Judas Iscariotes, amigos, ele viveu integralmente o que nós vivemos todos os dias. E você sabe que como homem, ele sofria como nós sofremos. Ele se espantava como nós nos espantamos. E ele se frustrava como nós nos frustramos. Tanto é que quando ele vai ao Getsemane, a Bíblia diz que o seu suor, quer dizer, suar, já mostra uma pressão emocional muito grande. Aquele suor se transformou em gotas de sangue. Quer dizer, olha a pressão que ele sentiu, que frustração, que peso, que responsabilidade. Ele era verdadeiro Deus e ele era verdadeiro homem. E como homem ele passou e viveu tudo que nós vivemos. Em outras palavras, a palavra, a Bíblia que serve para você, serviu para ele. A Bíblia que serviu para ele, serve para quem? Serve para nós. E olha o que diz esse texto. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e o quê? E pondo-se de joelhos, o que, gente? Orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Presta atenção, gente.
Você vê Jesus, o dono de todo o poder, naquele momento esvaziado como homem, pedindo ao Pai que, se fosse possível, passasse dele o cálice. Você consegue imaginar o que ele estava sentindo naquele momento? Irmãos, não é normal uma pessoa como Jesus agir dessa maneira. Não é normal. Ele estava extremamente angustiado, agoniado. Muitas vezes nós vemos alguém tomando algum tipo de atitude e você fala: olha, dessa vez ele ficou muito chateado, porque ele não é de fazer isso. Olha, dessa vez ele está muito preocupado, porque ele não é de fazer isso. Quem aqui dorme que nem uma pedra? Você fala: pastor, eu morro e ressuscito no outro dia. Quem aqui? Mas você já perdeu o sono alguma vez? Já perdeu ou não? E por que você perdeu? Porque era algo que estava te afligindo demais. Não é que você tem problema com insônia. Uma vez, não sei qual foi a questão, a Lívia me enchendo a paciência, para variar, né? E eu falei: eu vou dormir na sala. Aí fui para a sala e o meu colchão tinha um pedaço de pau duro assim no meio, pegava bem aqui na costela. Aí deitei, virava para um lado, virava para o outro. Daqui a pouco falei: vou assistir televisão. Não tinha internet naquela época, era só televisão. Quando eu liguei a televisão, apareceu uma pessoa com o olho roxo, toda descabelada, dizendo assim: tá sem dormir, né? Eu vou fazer companhia para você, viu? Falei: Satanás! Mas era propaganda de um colchão. Depois que saiu aquele demônio, colchões não sei o que, para que você nunca mais perca o sono. Falei: quer saber, eu vou dormir na minha cama. Peguei meu travesseiro e voltei para lá. Resumindo, quando você tem um comportamento que não é natural seu, é porque tem alguma coisa muito errada. Aquela pessoa que pede: me leva no médico, mas nunca foi no médico, ela está morrendo, você pode ter certeza. Aquela pessoa que fala: eu estou com fome, mas ela come pouquinho, pode ter certeza que ela vai desmaiar. Jesus: Pai, se possível, passa de mim. Irmão, não é normal. Ele estava muito angustiado, muito pressionado. Uma situação que ele nunca havia vivido na vida, que ele nunca havia experimentado. Mas olha o que o Pai fez por ele, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o quê? Que o confortava. Eu já trouxe aqui essa mensagem, ou pelo menos esse entendimento. Deus não te livra da fornalha. Deus te livra de quê? Na fornalha. Você vê que o Pai não passou dele o cálice. O Pai não encontrou uma alternativa para ele. Não, então faz o seguinte, Jesus, em vez de morrer, você só vai subir ao céu vivo mesmo. Não. Ele veio com uma missão e ele precisava viver a missão. Ele precisava cumprir a missão. E o Pai, sabendo disso, envia um anjo para lhe confortar. Volta a tudo que eu falei. Assim como Jesus está sujeito à palavra, o Jesus homem, nós também o quê? Nós também estamos. Então no dia em que você estiver pensando em desistir, Ele não vai tirar de você o problema, mas Ele vai mandar um anjo para te confortar. No dia em que você estiver encurralado, angustiado, com medo, pensando que é o fim da sua história, que é o fim da sua vida, nem pense você que Deus vai mudar esse caminho, não vai. Mas Ele vai te dar força para você sair vitorioso desta situação. Porque assim como Ele fez com Jesus, Ele faz contigo, Ele faz comigo, Ele faz com cada um de nós. O Senhor está do teu lado, diga amém. No mundo tereis aflições, e eu vou te livrar de todas elas. Não, isso não está escrito não, gente, acabei de inventar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, chega de moleza e vai para a luta, porque a vitória eu vou te dar para a minha glória. É o que Ele está dizendo, diga aleluia. Oh pastor, mas eu não aguento. Aguenta, chegou até aqui, vai até o final agora. Ai, mas é muito para mim. Jesus também achou que fosse muito para Ele. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas logo o Espírito de Deus que habitava dentro dele corrigiu a questão e disse o que? Todavia seja feita a tua vontade. Eu vejo nesta passagem de Jesus
nada mais e nada menos do que o cumprimento da palavra do Senhor sobre a vida dele. Repetindo, Jesus não estava além nem aquém da Bíblia. Ele estava tão sujeito à Bíblia como nós. Você vê que isso que Jesus viveu é o cumprimento de Deuteronômio 31:6. Vamos lá? E para a gente otimizar o tempo, você percebe que o anjo o confortava, sim ou não? Mas por outro lado, quando ele foi ver os seus amigos que ele levou para orar por ele, o que os amigos estavam fazendo? Dormindo de tristeza. Você fala: Jesus, só contigo mesmo, hein? Não, não, é com Jesus, é com você, é comigo, é com todos nós. Amigo, a única pessoa que vai estar com você o tempo todo é o Senhor, mais ninguém. Você fala: pastor, o ser humano é mau mesmo. Não, o ser humano é limitado. O ser humano, quando quer fazer o bem, às vezes não pode, ainda que queira. É verdade ou não? Numa cirurgia, quem vai contigo? Pastor, vou levar minha mãe. Não entra, não pode. Pastor, eu tenho o meu marido, eu confio muito nele. Não pode. Pastor, eu vou levar meu irmão. Não pode. É só Deus contigo. Você vai numa audiência, olha, em vez de eu falar, deixa o meu primo falar. Não, não pode, é você que tem que falar. Você vai fazer um concurso público, uma prova. Quem pode ir com você? Ninguém. Uma prova física, um teste físico. Fazer barra, flexão, 30 minutos de corrida. Quem pode fazer por você? Ninguém. Então, ainda que você seja rodeado de pessoas como Jesus era, chegou um momento que era só ele e o Pai. E é aí que a gente vive a plena promessa e a garantia do Senhor de que, olha o que diz esse texto, que lindo. Esforçai-vos e o quê? E animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles. Quem são eles? Cada um aqui sabe quem são. Na minha vida é determinado grupo de problemas ou dificuldades, na sua vida são outros problemas, outras dificuldades. Mas o não temas vale para mim, vale para você, vai em frente, amém? Ele disse: porque o Senhor vosso Deus é o quê? É o que vai convosco. O que diz? Não vos deixará nem o quê? Nem desamparará. A gente lê muita coisa, mas não presta atenção no que lê. Vamos ler de novo? Vamos juntinhos? Vai lá. Esforçai-vos e o quê? Animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco. Peraí, aqui é artigo definido, é o que vai. Você fala: pastor, mas eu vou estar sozinho sempre? Nem sempre, mas geralmente sim. Por isso que ele está dizendo: é o Senhor que vai convosco. Você fala: mas pastor, eu tenho 100 pessoas comigo. É lucro, mas o único que nunca, jamais vai te dar o cano é o Senhor. Então, amigo, se você tiver 3 pessoas para te aplaudir, excelente. Mas se você não tiver ninguém, você não estará sozinho, porque o Senhor vai estar com você. Pastor, eu tenho 1000 pessoas comigo. Lembra do Gideão? 32 mil homens, acabou com 300 homens. Os covardes e os medrosos voltaram. Depois os que beberam água de qualquer maneira também voltaram. Quantos sobraram ao lado dele? 300. Você fala: pastor, então foram aqueles 300 que deram vitória a Gideão? Não, nem 32 mil, nem 300, foi o Senhor que deu vitória. Quem vai te dar vitória não é a multidão, é o Senhor, até porque a garantia de Deus é exatamente essa. Lembra que eu disse no começo? O Senhor Jesus, como homem, estava totalmente sujeito à palavra. Como Deus, ele aplicava a palavra. Como homem, ele vivia a palavra. E ao viver a palavra, ele viveu exatamente o que nós acabamos de ler. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Deus podia dizer: Deus e mais 200 pessoas. Deus e mais a sua família. Deus e mais os seus amigos. Não.
ele está falando por ele não pode falar pelos outros, ele fala por si. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, o Senhor nunca te abandonará. Ele nos dá essa garantia. Você fala, pastor, então eu não posso contar com ninguém. Não é bem assim, mas é quase isso. Porque ainda que você tenha uma multidão de gente bem intencionada ao teu lado, às vezes elas terão compromissos mais importantes do que os seus e elas não poderão te socorrer. Ainda que você tenha pessoas o qual você é a prioridade delas, às vezes elas não terão força para te socorrer, não terão condições de te socorrer. Eu já vi gente que foi socorrer gente acidentada e desmaiou, ficou pior a situação. Viu sangue e desmaiou. Você acha que aquela pessoa não queria ter ajudado? Claro que queria, mas ela não tem estrutura. O outro não tem dinheiro. Você já teve aquele amigo generoso, coitado, humilde. Aí você falou, rapaz, estou com minha fatura atrás, meu aluguel, coisa está séria. E ele olhou para você e falou assim, se eu tivesse dinheiro, você pode ter certeza que estaria na mão. Coitado, ele até quer te ajudar, mas ele não. Por isso que o Senhor está dizendo, não olha para ninguém, não, só olha para mim, porque eu é que vou com você. E esta verdade, ela é vista desde o Antigo Testamento. Jesus levou 3, foi o mesmo que não ter levado ninguém, porque os 3 dormiram, e ele acabou ficando só com o Pai. E no final da história a gente fica só com o Pai, ainda que a gente não admita. É aquela mulher que leva o marido para ganhar bebê, hoje pode, né? Eu sou do tempo que a mulher chegava grávida, a enfermeira sentava na barriga da mulher para o neném nascer mais rápido. Aqui tinha isso? Em São Paulo tinha um hospital de freiras, as freiras sentavam na barriga da mãe, empurrando o bebê para nascer. Ou nasceu ou nascia, não tinha outra opção. Hoje a coisa é humanizada, não é? Leva até o marido, tem marido que desmaia. E aquela mulher coitadinha suando, gritando, tremendo, segura no marido do homem, e o homem olhando para o outro lado, meu Deus! Porque na verdade quem está com ela é o Senhor, não é o marido, coitadinho. O que aquele homem pode fazer? No caso de uma intercorrência, o que aquele homem pode fazer além de gritar, se desesperar, desmaiar? Não pode fazer nada. Irmãos, não adianta, o ser humano é importante na nossa vida, é claro que é. Mas é mais uma importância emocional e afetiva do que prática. Porque nas grandes decisões da vida, ninguém toma por nós, somos nós que tomamos. Nos grandes desafios da vida, quem está lá? Só você e Deus. Ninguém mais decide por você. Por isso que o Senhor em Deuteronômio, lá no comecinho da Escritura, já disse, é o Senhor que vai convosco. Não importa se o exército é de 1000, de 2000 ou de 10, a garantia é Ele, a segurança é Ele, a vitória vem dEle, o milagre vem dEle, a prosperidade vem dEle. E o resto é decorativo, porque são pessoas iguais a nós, que às vezes nos amam, e nos amam muito, mas não podem fazer nada por nós. Eu lembro da minha mãe me levando na escolinha, e eu chorando, não queria entrar de jeito nenhum, mas não teve jeito. Quando a professora pegava pela mão, a porta da cadeia fechava, eu estava lá dentro. Aí tive que me virar, tive que apanhar, bater em gente também. Quem nunca, não é? Briga por causa de brinquedo, mordida, tapa na orelha, puxão de cabelo. Queriam comer meu lanche, aí eu aprendi o esquema, comecei a comer o dos outros também. E minha mãe que me amava tanto lá fora, quer dizer, só Deus para me acompanhar, só Deus para me ajudar. Esses dias eu recebi a notícia de um irmão, fui lá visitá-lo na UTI, um problema sério, aqui no hospital estadual. Orei por ele, falei com ele bem baixinho, ele estava em coma, sozinho. Uma sala com 8 pessoas, mais os profissionais da saúde. Sozinho, não tinha ninguém ao lado dele, que ele conhecesse, que ele pudesse pegar na mão. Aí essa semana recebi a notícia, já saiu de lá, está em casa. O Senhor estava com ele, vamos aplaudir Jesus. E é o Senhor quem está com cada um de nós. Você fala, pastor, mas isso é no caso de quem? De todos nós. Vamos lá para Êxodo 3:1. Você sabe que Moisés era um homem, segundo a Bíblia, o mais manso de todos os homens. Era um homem manso, segundo a Bíblia, o mais manso deles.
Só que quando ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele morava na corte, ele foi criado pela filha do faraó, ele matou aquele homem. Não tinha lei. Você não tinha leis humanas, praticamente, e você não tinha lei divina, até porque a lei veio por via de Moisés. Nesse tempo não tinha Bíblia, não tinha nada, então a pessoa era guiada pelo coração. Moisés viu aquele homem maltratando o seu irmão de fé, né, o seu patrício, como diz, e ele matou aquele homem. Só que a vida dele virou de ponta cabeça depois disso. Por quê? Porque quando haviam dois hebreus discutindo, Moisés com aquela gana de justiça, de coisa certa, ele falou para os dois hebreus, falou, olha, para com isso, gente, que bobeira é essa? Vão brigar? E os hebreus disseram para ele, não se mete não, que a gente sabe que você matou um homem lá, tá? Não vem dar uma de santo aqui não. Resumindo, contaram para o faraó, e o faraó queria matá-lo. O que aconteceu? Ele precisou fugir. Ele precisou fugir, foi para Midian. Chegando lá, sozinho, morando na rua, ele viu algumas moças querendo apanhar água para os animais beberem. E os homens da cidade não deixavam elas apanharem água. Moisés comprou a briga delas, falou, rapaz, o que é isso? Deixa a moça pegar. E aquelas moças rapidamente deram água para os seus rebanhos e voltaram para casa. Voltaram para casa, o pai perguntou, nossa, chegaram cedo hoje, porque todo dia era essa briga, né? Os homens queriam ir na frente, as mulheres, coitadinhas, ficavam com o que sobrava. E claro, quem levava o animal para beber por último, pegava água cheia de barro, né? Porque todos já tinham pisado na água. Naquele dia elas chegaram cedo, felizes. O pai falou, o que aconteceu hoje? Chegaram muito cedo. Disseram, olha papai, só acredita que um homem ajudou a gente lá no poço? Eles não queriam deixar a gente dar água para os animais. Ele foi e comprou a nossa briga. Isso porque Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Só que ele não era conivente com as coisas erradas. Eu já falei aqui, manso não é morto. Diga comigo, manso não é morto. Mansa é a pessoa que gosta das coisas certas, que não tira nada de ninguém e não dá nada para ninguém necessariamente. Esse é o manso. Cada coisa no seu devido lugar. Ele não é injusto, ele não é agressivo, ele não é... Não, ele gosta das coisas. É isso que é. É assim que era Moisés. Só que tem um porém. O camarada quis conhecê-lo. Falou, olha filhas, traz ele aí. Quem sabe, estava de aliança. Louco para casar uma delas, já para diminuir a conta de luz e tudo mais. Pai, estava de aliança? Não, pai, não estava não. Essa parte é minha, até que estou inventando. Então traz. Ele foi lá. Falou, rapaz, foi você que ajudou a gente? As minhas filhas? Foi. Então faz o seguinte, vou te dar uma delas para você casar. Mas ela falou, estou lascado, estou na rua, longe de casa, desempregado. Vou resolver minha vida agora. Casou-se. E lá ele casou-se. Qual foi o nome da mulher? Eu li hoje de manhã, já esqueci. Zípora. Ela mesma. Muito obrigado. E li hoje de manhã, então precisamos comer sardinha. Resumindo, Moisés começou a cuidar do rebanho do pai dela agora. Arrumou uma casa, arrumou uma esposa, casou. Só que tem um porém. Toda a família ficou lá no Egito, toda a história dele, todos os bens, tudo que ele tinha, o que ele era. Ele estava sozinho. Um dia, arruinado, né, por conta disso, foi levar as ovelhas dessas moças, ou do pai delas, para pastar. O que aconteceu? Uma sarça pegou fogo na frente dele. Uma moita seca começou a pegar fogo. No deserto é normal. O próprio brilho da areia reflete o calor do sol e há a chamada autocombustão. Só que ele percebeu que aquele fogo não apagava, aquele fogo aumentava cada vez mais. Olha o que diz o texto, vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, virarei agora para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, e disse do meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Para. Aquele homem que aparentemente estava com a sua vida destruída. Por quê? Por mais que ele tenha ido para Midian e tenha ali
constituído um casamento e criado uma nova família, tudo que ele tinha ficado no Egito. Naquela hora, naquele momento, solitário, no meio de pessoas estranhas, recomeçando a sua vida do zero. Quem apareceu? O Senhor no meio de uma sarça. É o Senhor que vai convosco, diga aleluia. E aqui esse homem inicia a sua grande trajetória, porque daqui adiante ele se torna o maior dos líderes de Israel, e ele passa a ser um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Meu irmão, quando você achar que é o fim, quando você achar que tudo está perdido, quando você achar que nada mais faz sentido na sua vida, e pensa até que é o ponto final, o Senhor coloca uma vírgula e recomeça a sua história, e faz de você maior do que um dia você foi, mais feliz do que um dia você foi. Quem toma posse dessa palavra? Mais abençoado do que um dia você foi. Diga glória a Deus. Agora não se espante, porque Jesus viveu isso. Quando estava sozinho, seus amigos que ele tanto contava estavam dormindo, foi o anjo que apareceu. Talvez hoje o que você tenha seja o fogo de Deus no teu coração. Você fala: pastor, eu só tenho uma ideia, eu só tenho um plano, eu só tenho um chamado, eu só tenho um propósito, eu só tenho um sonho. Se isso vier de Deus, é o que você precisa para ser abençoado e vitorioso. Não se afaste. Mas pastor, eu preciso da plateia. Não, você precisa do Senhor. Mas pastor, eu preciso da família. Faz falta. Faz falta. Eu sei que faz. Ninguém tem mais propriedade para falar do que eu, né? Apesar que devem ter mais pessoas aqui que moram longe da família. Faz muita falta. Mas eles não são insubstituíveis na sua vitória. O único que não pode deixar de estar contigo é o Senhor. Todo o resto a gente dá um jeito. Você fala: pastor, mas eu estou em terra estranha. Mas se Deus te abençoar e te der prosperidade, meu irmão, um avião dá 1 hora até lá. Você traz todo mundo para morar contigo. Você vai morar perto deles, você que escolhe. Você fala: pastor, mas eu estou doente, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Deus não só vai cuidar de você, Deus vai curar você e vai resolver esse problema. Agora, às vezes a nossa visão está limitada. Nós não conseguimos enxergar o anjo de Deus do nosso lado. A sarça está pegando fogo e a gente não percebe. Veja se tem alguém dormindo aí do seu lado. A sarça está pegando fogo e a pessoa está dormindo. É claro, isso pode estar acontecendo aqui agora literalmente. Que é gostoso, igreja é gostoso, nesse friozinho, né? Você acordou de manhã, dormiu ontem quase meia-noite, só comendo. Sábado é dia da comideira, né, gente? Foi numa festa ontem, meu Deus, era cachorro quente. Foi para a sede, depois fui para a festa. Cachorro quente, que mais tinha lá, Lívia? Salgado, não, salgado eu comi só 8. Eu estava diminuindo. Não, salgado eu comi só 3. E comi 3 salsichas. Não comi cachorro quente não. Comi salsicha com purê e não sei o que. Diz que cada salsicha que você come é meia hora de vida que você perde. Mas 1h30 também no fim não vai me fazer tanta falta. Porque na verdade é só 1h30 que você perde, não é agora, é lá no fim. Lá no fim, 1h30 a mais, 1h30 a menos, que diferença vai fazer? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí você volta para casa, você está rodeado de gente e tal. Aí você volta para casa e volta sozinho. Ainda bem que tem meu sogro e minha sogra aqui para animar. Claro, a paixão que já faz parte, né? Mas como a gente gostaria da família com a gente, não é? Não faz falta? Quem é que mora longe da família? Não faz falta? Não faz? Você fala: poxa, pastor, meu filho está 4 horas daqui. A gente faz um churrasquinho, eu lembro dele. Faz um churrasquinho de língua de boi. Ele ama língua de boi. Alguém aqui come língua de boi? Vocês conhecem minha tese, né? Quem gosta de língua de boi? Você gosta? Não, quem não gosta, porque nunca comeu. A língua de boi fica escondida dentro de uma capa grossa. Você põe na panela de pressão, aquela capa solta, fica só o miolo, filé. Melhor do que a picanha. Aí você faz o bife, põe na churrasqueira. Assim. Nossa, é uma delícia. Quem come língua de boi? Quem não come língua de boi? Por que não come?
Pastor, pelo amor de Deus, comer um negócio que fica na boca do boi, Deus que me livre. O boi mastiga o dia inteiro, o boi come tudo que vê pela frente, não sei o quê. Por isso você não come língua de boi? Quem come ovo aqui? Levanta a mão. É melhor você comer língua. Ele disse. Quer dizer, a sarça está pegando fogo e às vezes a gente não nota. É o avivamento que esta igreja está vivendo. Tem gente que ainda não acordou. Não, pastor, vamos ver, né? Quem sabe? Esse lado que já acordou, esse ainda não. Tem uma meia dúzia está dormindo aí. Não os que estão aqui, os que não vieram. Em breve, esses dois lados estarão desse mesmo modo. Quem toma posse, diga eu creio. Em breve. Sabe o que você tem que fazer? Se avivar. E quando você está avivado, não é porque tem uma multidão te aplaudindo, mas porque o fogo está dentro de você. Você não se contém, você conta para as pessoas. Você pode perceber, a pessoa fala assim, nós não jogamos, tá? Por favor, deixando bem claro. Se eu ganhar na loteria, eu não conto para ninguém. Até crente fala isso. Não joga, mas fala. Se eu ganhasse na loteria, eu não contaria para ninguém. Quem já falou isso? Quem faria isso? Você ganha 18 milhões, você contaria? Conto para ninguém. Eu mudo, eu vou embora. Irmãos, todo mundo que ganha, conta. Conta. E muitos acabam em tragédia. Assassinato, sequestro, coisas, porque a pessoa, ela vive no meio de pessoas mais humildes. E às vezes nem todos são bem intencionados. E ela acaba saindo do fundo do poço para um topo que ela não está acostumada. Camarada que é rico e já mora num lugar ultra, hiper, mega, próspero. Do lado dele não tem um bandido, do lado dele tem um desembargador. Que às vezes pode ser bandido também, mas é outro tipo. Esses não derramam sangue. Esses matam em silêncio. Não um desembargador necessariamente, pode ser um pastor do outro lado também, que é outro bandido também, não tem. Vai da pessoa. Mas quando você mora numa periferia, irmão, tem uma casa, é a vozinha que costura, tem outra casa, é o mecânico, na outra casa é o padeiro, na esquina já tem um nóia, que conhece um assaltante, que conhece... Quer dizer, o pobre tem muito mais chance de ser roubado do que o rico. É isso ou não é? Imagina o pobre que ganha na loteria. Chega na padaria todo feliz, fala, hoje eu quero comprar todos os pães. Vai comer tudo infeliz? Não, só de raiva. E já troca de carro. Já vende o Corcel 77, já compra um Camaro amarelo. Fala, rapaz, o que aconteceu com esse cara? Ah, meu irmão, pode contar os dias. Quer dizer, quando você tem o fogo de Deus, não é diferente. Você conta para todo mundo. Está doente? Vai para a igreja. Ah, pai, está tendo um culto lá de domingo, você não imagina. Tem uma fonte lá com as águas de Israel. O povo está sendo curado. Ah, pai, chegou um pastor lá diferente, hein, que a gente nunca viu. Mas já vai preparado que ele fala uns negócios que você não está acostumado a ouvir, não. Se quiser ser massageado, procura um massagista. Não é lá, não. Aliás, lá você vai e procura um massagista depois. Que o couro, a peia é grande. Lá no Nordeste vocês falam peia. Pensa num povo que gostava de mim, dizia, pastor, o senhor é positivo. O senhor que tem que falar, o senhor fala. Isso é positivo. Dançava forró pronto, irmão. Todo dia eu ganhava comida, peixe, ganhava não sei o quê. Aqui eu ganho também, demora um pouco, mas a gente ganha. Esses dias chegou limão, trouxeram manga, não me avisaram. Quem foi que trouxe a manga? Foi a senhora, irmã. Eu só fiquei sabendo que fui na cozinha, a senhora acredita? Acho que eles queriam comer tudo e não iam me dar. Eles não sabem como gordo é vingativo, irmã. Então você vê que o Moisés, ele estava longe da família, longe de casa, mas ele teve um anjo do Senhor aparecendo para ele no meio daquele deserto. Você está no deserto, o anjo vai aparecer para você. Pastor, mas eu não ouço a voz de ninguém. Essa voz fala dentro de você, fala pela palavra. E alguém dizendo, mas Deus não está comigo, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Você está surdo e cego. Porque se o coração estivesse quebrantado e cheio do Espírito Santo, você estaria ouvindo a voz de Deus. Deus não livrou Moisés dessa situação, pelo contrário, aproveitou essa situação para revelar-se a ele. E quando a gente está sozinho, é intimidade.
Todo mundo quando está sozinho, está na sua intimidade, na mais alta intimidade, é ou não é? Quem coça o ouvido com a tampa de caneta, aproveita para coçar, ninguém fala nada. Até quem cutuca o nariz, quando está sozinho, se vinga. Porque se fizer na frente dos outros, é ou não é? Você está sozinho, você anda descalço, vai tomar banho, esqueceu a toalha, vai, deixa eu ir lá buscar minha toalha. Você está sozinho. E quando a gente está sozinho na vida, é a oportunidade que Deus tem para entrar na sua mais alta intimidade, que é o seu coração. Enquanto você está rodeado de gente, a gente não ouve a voz de Deus, a gente ouve a voz da multidão, gente. É um monte de gente dirigindo a nossa vida, palpitando, dando conselho. Não, porque se fosse eu faria assim, faria assado. Tem os indignados, os revoltados, os melancólicos, tem todo tipo de gente. Agora, quando você foi distanciado deles e você está no deserto, é a hora em que Deus vai falar contigo e o fogo vai pegar na sua vida, porque Ele disse: eu é que estarei com você, eu estarei com você, e o resto, Senhor, Ele vai dizer: o resto eu não sei, mas eu vou estar. E Ele não volta atrás na sua palavra. Aleluia! Aqui em 1 Reis 19:4, e nós já vamos para a Santa Ceia do Senhor. Jesus viveu isso, você acha que não vai viver? Você diz: pastor, eu sempre achei que eles estariam comigo. Nem sempre. 1 Reis 19:4. Uns porque não quiseram, outros porque não puderam, outros porque não souberam. Mas mais cedo ou mais tarde vai restar só eu e o Senhor. Só você e o Senhor. E que você entenda que você não está vivendo nada além daquilo que a palavra já havia te alertado. Eu estarei com você. Ah, mas eu achei que tinha mais gente. Você pensou errado. Olha o que diz 1 Reis 19:4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o quê? Em seu ânimo, a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Para aqui. Às vezes nós olhamos para os personagens da Bíblia e nós achamos que nós estamos diante de uma história em quadrinhos, né? Onde você tem o super-homem que voa, você tem o Batman, quem mais? O National Kid, quem é dessa época aí? Já morreram todos? Não tem nenhum? Ah, graças a Deus, estão aqui. E vão até os 150, em nome de Jesus. Amém? Nossa, ficaram tristes agora, hein? Calma, gente, ninguém vai morrer aqui não. Quem é do tempo dos Changemans? É nós, né, Reginaldo? E esses também, estão tudo nas drogas? Cadê a turma? Que a nossa geração era a vida louca, irmão. Quem é do tempo do Jaspion? Eu não perdi um Jaspion. Eita, como eu gostava. Eu era o Jaspion muitas vezes. E nós achamos que os personagens da Bíblia eram dessa linha. Que eles não sofriam, que eles não choravam, que eles não tinham medo, que eles não reclamavam, que eles não pensavam em desistir. Ah, irmão, você está muito enganado. Eles eram exatamente como a gente. Você vê que o Elias aqui fez cair fogo do céu, mas num dia pediu para morrer. Falou: para mim não dá mais, me mata logo de uma vez. Eu tenho um amigo muito brincalhão que ele fala isso: ô Fatioli, me arruma R$100. Ô amigo, você está louco? Estou duro. Ah, então me mata logo de uma vez. Alguém aqui já pediu para morrer em algum momento da vida? Já? Você falou: Senhor, me leva, cansei. Alguém já fez isso? Gostei da sinceridade. Alguém já fez? É da sinceridade que Deus serve. Acho que até eu já fiz. Já fiz tanta besteira que essa aí eu esqueci até. Porque é tanta besteira que a gente faz na vida, não é? A gente é ser humano, irmão, não adianta. Tem dois tipos de gente: o que é perfeito e o que fala a verdade. Mais do que esses dois não existe. É que nem a história: pastor não briga com a mulher. Tem dois tipos: tem o que briga com a mulher e o que mente. Aí você vai ver com qual você prefere caminhar. Agora é claro, brigar não é lei Maria da Penha não, viu? Puxão de cabelo, jogar roupa no meio mala com roupa no meio da rua, mala cai aberta, não é isso não. É aquela briga besta: cadê meu chinelo? Que nem eu contei semana passada. Aí você vai na sala, ela está com o seu chinelo. E você é obrigado a ir descalço no frio até lá.
Elas guardam tudo, depois elas não querem encontrar. Você fala, cadê minha meia? Aquela que tem a marquinha. Não sei. Falei, mas eu coloquei para lavar. Não sei, tem que ver. Tem que ver. Aí você fala, mas eu não estou encontrando. Eu vou aí. Qual que é a história? Você deve ouvir na tua casa também. Quem não ouve, fala. Tem os dois personagens aqui presentes. Eu vou aí. E se eu encontrar, eu vou esfregar na tua cara. Aí elas vão lá na 8ª gaveta da 5ª porta, puxa, está embaixo de uma caixinha com não sei o quê. Olha aqui. Fala, mas é lógico, quem guardou é fácil. Agora quem não guardou tem que abrir as 12 portas, as 86 gavetas até encontrar. Como é que é, querida? Alguém chama a polícia aqui para ela, faz favor. Falou que a maioria das vezes está na frente, é sempre assim. Já começou uma briga. Você está percebendo como é que é a coisa? Elias fez cair fogo do céu e desejou morrer. Você fala, pastor, eu nunca desejei morrer. Então você está até um pouco melhor do que ele. Você fala, eu não desejei. Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguém aqui já negou Jesus? Falou, eu não conheço. Não, Deus me livre. Nem sei quem é. Tenho certeza que ninguém nunca fez isso aqui. Então você está até melhor do que Pedro. O problema é que a gente não quer entender isso. A gente quer criar na nossa cabeça que a nossa vida espiritual é inferior à dos heróis da fé, que as lutas que eles passaram são maiores ou menores do que as nossas. Não, irmãos, eles tiveram a vida deles, você tem a sua. Eles tiveram o desafio deles, você tem os seus. Mas pastor, Deus falou com Abraão, Deus já falou comigo também, e já falou com você também. Pastor, mas olha, o fulano andou sobre as águas. Tudo bem, eu não andei sobre águas, mas eu tive outras experiências. Resumindo, irmãos, a Bíblia faz questão de registrar o erro dessas pessoas para mostrar que em nada eles eram diferentes de nós. Só que também tem um porém. Do mesmo jeito que Deus fez com eles, vai fazer com você. Porque eles não eram diferentes de você. Você está entendendo? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E às vezes nós achamos que eles eram superiores, então os problemas que eles enfrentavam e a fidelidade deles é diferente da nossa. Você está muito enganado. Os problemas que eles enfrentaram eram praticamente os mesmos que o nosso, ou parecidos, e a fidelidade que eles tiveram é a mesma que Deus vai exigir de cada um de nós. Então você, crente, que não vem no domingo quando está chovendo, desculpa, mas chamar você de crente é uma aberração. Você é um incrédulo, na verdade, membro de uma igreja, mas é um incrédulo. Ai, domingo eu não vou estar tão frio. Está frio aí, Denise? Ô, louco. Não, mas está chovendo, pastor, não dá. Tem churrasco na minha casa domingo. Ô, louco, mas você vai comer das 8 da manhã às 5 da tarde? Haja dinheiro, hein? Hoje, para fazer uma churrascada, tem que fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal. Ô, meu irmão, vai fazer o churrasco depois das 11 horas, toma juízo. Ai, pastor, eu não gosto que você fala assim. Talvez tenham lugares que você vai ouvir coisas mais agradáveis, né? Mas esses dias encontrei um amigo, foi minha ovelha, não é mais da nossa igreja. Falou, pastor, comecei num lugar bonito. O pastor começa a pregar, já tem um coral preparado, e dependendo do que ele fala, o coral já puxa uma canção. É bonito demais, o povo aplaude, o povo chora, maravilhoso, as luzes acendem, sobe fumaça. Mas não tem aquele arroz e feijão, sabe? Eu só ouço coisa de motivação. Você vai conseguir, você vai vencer, você vai arrebentar, você vai ser, você vai ter, você vai chegar. Ele fala, quando eu acho que a coisa vai decolar, não decola. Quando o pastor começa a falar o que tem que ser falado, o coral entra, acaba o culto. Eu não estou me alimentando, eu estou morrendo por dentro. Bonito, o show é bonito, o espetáculo é bonito, o lugar é bonito. Mas eu comecei na igreja no tempo em que se pregava salvação, e eu não estou ouvindo sobre isso. Ele falou, a impressão que eu tenho é que quem vai lá e fuma maconha
vira membro, mas continua fumando maconha, porque o pastor não fala que fumar maconha é errado. Eu tenho a impressão que quem frequenta lá e vai com amante, vai passar anos lá com amante, porque o pastor não fala disso. Irmãos, muitas vezes, esse é um dos erros que a gente comete. Querer escolher o que a gente precisa, e a gente não sabe de nada. O ser humano é vaidoso, o ser humano tem o ego inflado, o ser humano é difícil, irmão. Por isso que às vezes chega nesse fundo de poço. Você vê que o Elias, um homem igualzinho a gente, só que ele começou a achar que ele estava sozinho. E se você considerar as pessoas que estavam com ele, de fato ele estava o quê? Sozinho, porque ele foi abandonado. Ele desafiou o rei, ele desafiou a mulher do rei. Só que o Senhor nunca disse que ele estaria acompanhado de uma multidão, mas o Senhor garantiu que ele estaria com Elias. O Senhor nunca garantiu multidão para você, nem para mim. Claro que a gente quer multidão, né? Quem não quer? Você entra naquela formatura para receber o canudo, levanta aquelas 20 pessoas gritando teu nome, não dá uma felicidade? Mas eu já vi gente acompanhada de uma única pessoa, e eu já vi gente também que não tinha ninguém na plateia. Fulano de tal, ninguém levantou. Deve ser triste, não deve ser legal. Mas uma coisa é verdade: o Senhor nunca prometeu multidão a ninguém. Ele disse: não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Continue no versículo 4. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo do Senhor o tocou, e o quê? Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho, te será o caminho. Você vê que ele pensa até em morrer, ele deseja a morte, e deita esperando ver o que ia acontecer. E por que ele disse que ele não era melhor do que os seus pais? Porque todos os profetas que vieram antes dele foram assassinados. E por que ele deitou ali? Porque ele falou: eu não vou fugir mais, eu vou ficar aqui, eles vão me alcançar, eles vão me matar. E quando foi que isso aconteceu? Um capítulo depois dele ter feito cair fogo do céu, porque ele matou os profetas de Baal. Você lembra disso? 1 Reis 18. E a Jezabel, que era mulher do Acabe, seguidora de Baal, falou: ah é? Ele matou os profetas? Então eu vou matar ele do mesmo jeito que ele fez. O Elias então saiu correndo, mas chegou uma hora ele cansou de correr. Falou: Deus, quer saber? Eu vou parar aqui e vou morrer. Não tem problema não, você como meus pais. Chega, para mim chega. Quem foi que tocou ele? O anjo. Falou: rapaz, levanta e come. Ele fez como uma mãe. O Senhor tratou ele como uma mãe nessa passagem. Não é isso? Comidinha pronta, tudo servido para ele. Ele levantou, comeu, como se algo absolutamente normal estivesse acontecendo. Depois ele deita e faz o quê? E dorme de novo. O anjo falou: ô amigo, levanta, o seu caminho vai ser cumprido. E foi isso que deu força para ele caminhar 40 dias e 40 noites. Meu irmão, o Senhor não livrou Elias das frustrações nem da solidão. O Senhor não livrou Elias do medo, do risco da morte. O Senhor não livrou Elias de Jezabel, nem do rei Acabe. É claro, nunca alcançaram ele, mas eles sempre existiram e sempre foram uma ameaça. Seja bem-vindo à nossa vida. Você fala: pastor, eu quero andar nessa vida sem problemas. Então aqui você não vai poder andar. Pastor, eu quero andar nessa vida, sabe, ser querido por todas as pessoas. Não tem como. Eu tenho um amigo que é o amor em pessoa. Eu sempre digo: ele me ensinou a amar. Tenho muito que aprender, mas ele me ensinou muito. E tem gente que não gosta dele. Um dia eu falei para ele, falei: rapaz, saber que há pessoas que não gostam de você me dá um conforto tremendo, porque sabe aquele camarada que você fala para ele: olha, me empresta esse sapato? Ele fala: pode pegar. Ele tira o sapato e dá, você vai embora com o sapato dele e ele fica descalço. Coisas que eu não acredito.
E tem gente que não gosta dele. Você fala, pastor, tem pessoa que não gosta de mim. Irmão, você nunca vai ser amado por todo mundo. Tem gente que te ama pelo teu sorriso. Tem gente que te odeia exatamente pelo mesmo motivo. Você sorri. Cadê o irmão lá? Ele veio à noite, né? Como é o nome dele? Carlos. O irmão Carlos anima o culto à noite aqui, que é uma benção, irmão. O povo está dormindo, outro está não sei o quê. Aí eu falo alguma coisa, ele... Olha, eu não sei para os outros, mas para mim, para ele, o culto é maravilhoso. Mas você pensa que todo mundo gosta? Alguns devem falar, caramba, esse cara é legal. Eu mesmo adoro, eu estou quase levando ele para casa. Se eu estiver desanimado, falo, solta aquela irmã. Mas deve ter gente que odeia, fala, no meio do culto fazer isso. Um dia no meu caso, alguém falou para mim, falou, pastor, acho que o jeito do senhor é que, sabe, às vezes é meio... Falei, irmão, foi assim que eu cheguei até aqui. Eu já fui pastor de igreja de 2.000 membros, desse mesmo jeitinho aqui. É assim que eu vou prosseguir, porque é assim que Deus me usa, é assim que eu ganho as pessoas. O crentalha, ele não vai gostar de mim, porque o crentalha gosta do formalismo. Aleluia, nós estamos aqui nesta manhã. Sabe, eu já fui em velório mais animado. Se eu não for do jeito que eu sou, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Eu não estou disposto a ser infeliz por ninguém. Quem quiser ser infeliz, que seja sozinho. Eu vou rir, vou chorar, vou falar o que eu sinto, o que eu penso, vou pregar o que eu acredito. É o que eu tenho que fazer. Porque senão você se perde, tropeça nas suas próprias pernas. E as pessoas que se aproximaram de mim é porque gostaram do meu jeito. Quantos, pastor, olha, eu nunca tive numa igreja assim. Olha, quantas pessoas do mundo eu não ganhei. Porque realmente eu sei que eu faço diferente. Nem melhor nem pior, mas eu faço diferente. E talvez você traga um religioso, ele vai me odiar. Mas se você trouxer alguém da tua casa que nunca foi numa igreja, eu falo, esse pastor é diferente. Vocês já falaram isso para mim. Mas por outro lado, eu tive gente que me odiou por esse mesmo jeito. Teve uma senhora uma vez que foi embora da igreja. Aí falaram para ela, por que a senhora não vai lá? Eu vou lá para rir. Para ficar rindo eu fico na minha casa. Mas foi esse mesmo riso que me fez ganhar centenas, milhares de pessoas. A gente nunca vai ser unanimidade. Você nunca vai ser amado por todo mundo. Nem tente. Vamos para o jargão antigo, né? Se nem Jesus conseguiu, meu irmão. Nem Jesus, santo, puro, paciente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Eu vos amei primeiro. Mataram numa cruz. Imagina eu que mando se lascar. Eu não vou agradar todo mundo. Agora uma coisa eu te digo. Eu nunca estarei só. Assim como você. Porque ainda que as multidões elas se afastem, o Senhor disse, eu estou com você. O anjo vai se apresentar, vai te servir à mesa, e você vai ter força para prosseguir até o final da sua caminhada. O Senhor é contigo. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Oh glória. Em nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.